Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma revista chamada Sight and Sound, que é uma das mais respeitadas publicações de cinema do mundo. Tanto que a galera fala que você quer ter uma lista dos melhores filmes, grandes filmes, é essa aí. Não é pra você ficar indo em outras listas, não. Vamos lá nessa aí. Foi criada no ano de 1932 e ela é distribuída pelo British Film Institute. E desde 1952 ela faz essa lista dos melhores filmes de todos os tempos, só que ela não faz todo ano. Ela faz a cada 10 anos. E aí, o Roger Ebert, que é um dos maiores críticos da história do cinema, morreu em 2013, coitado, né? Disse assim: essa é a mais respeitada das inúmeras pesquisas de grandes filmes. E quem somos nós para discordar? Para discordar, nós não somos ninguém. Mas nós somos a Playlist Infinita, eu sou o Lucão, Eu sou o Geraldo Maciel. e pra você que quer saber mais sobre cinema, cola com nós, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, clica no sininho pra ativar as notificações. Bom, essa lista da qual eu falei, ela sempre apresentou pouquíssimas surpresas. Então, olha só, quando ela estreou, o filme que estava lá em primeiro lugar foi Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, né, o cineasta italiano. E depois, cara, houve uma hegemonia de 62 até 2002. No primeiro lugar estava o quê? Cidadão Kane, do Orson Welles. Em 2012, essa hegemonia foi quebrada quando Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock, assumiu a liderança. Acho que nada mais justo, né? Porque tem muita gente que considera o Hitchcock um dos maiores, se não o maior, diretor de cinema de todos os tempos. Porém, a grande surpresa vem em 2022. Cidadão Kane em terceiro lugar, Um Corpo que Cai em segundo lugar e entra nessa lista em primeiro, quer dizer, já tinha entrado na lista em 35º no ano anterior. No ano anterior não, na lista anterior. É sério, velho, esse filme não tava na lista. Ele entrou em 35º. E na década seguinte ele vai para primeiro. Que filme que é? Jean Dillman, 23, que é do Commerce, 1080, Bruxelas. Esse é o nome do filme. Em português é só Jean Dillman, porque eles não colocaram o resto todo. E o resto todo é simplesmente o endereço que a mulher mora. Você não acha que isso é um indicativo de que a indústria do cinema está mudando aos poucos, tendo em vista que nos últimos 2 anos o prêmio de direção do Oscar foi para Jane Campion e para Chloe Zhao? Não. Caras perturbados de verdade, né? Não, brincadeira. Eu só não colocaria no termo indústria de cinema, porque a gente não está falando de indústria. Quando a gente está falando de indústria, essencialmente a gente está falando de Hollywood. A gente está falando de um filme aqui mega independente. A gente tem que falar aqui do quê? Da recepção que as obras têm e da importância que certas obras vão ganhando no decorrer da história no sentido de corrigir o apagamento, seja das mulheres, seja dos negros, seja dos povos não brancos de maneira geral, né, das pessoas não brancas de maneira geral. Eu não sei até que ponto que isso se aplica à indústria. Tanto que esse ano, 2023, a gente já não tem nenhuma mulher concorrendo na categoria Melhor Direção. Eu acho que essa mudança na Sight and Sound na lista da Sight and Sound é uma maneira de começar a reparar, ou melhor, de fazer uma reparação histórica no negócio. Mas não posso colocar em termos de indústria. Né? Justamente porque se a gente quer saber da indústria de cinema, a gente vai para outras listas que vão falar só de cinema americano, por exemplo. Né? Aqui a gente está falando de uma cineasta belga, que é a Chantal Akerman. O filme é falado em francês, né? Mas o filme não é francês, ele é belga. E é um filme de 75. Pô, o filme tem mais de 40 anos. E agora ele tá aparecendo na lista. E isso vai fazer o seguinte, cara. Esse filme, ele é um dos filmes mais discutidos da história. Já é. Só que ele é discutido em nichos. Né? Ele agora vai ser meio que jogado para um público um pouco maior. Porque ele sempre passou ao largo da percepção desse público maior. E eu acredito que isso se deve tanto à temática do filme quanto à duração dele, que são 3 horas e 22 minutos. Nesse filme, a gente acompanha 3 dias na vida da personagem título, né, a Jeanne Dielman, obviamente, que ela é uma mulher de classe média, viúva, vive numa casa simpática, arrumadinha, grande, né, com o filho adolescente dela,
E ela passa a maior parte do dia sozinha, enquanto o filho dela está na escola, e ela só não está sozinha quando ela recebe os seus clientes. É, isso mesmo. Ela se prostitui para manter o padrão de vida dela, para dar aquela complementada na renda ali e se manter nesse padrão pequeno burguês. Os hábitos dela são todos regrados, ela faz a mesma coisa no mesmo horário, todo dia. Assim como os clientes dela chegam na casa dela na mesma hora, todos os dias que eles vão lá. Ela prepara comida no mesmo horário. Tem uma vizinha que chega lá para deixar um bebê rapidão, que ela vai comprar um negócio ali na padaria. No mesmo horário, ela toma banho no mesmo horário, seguindo o mesmo padrão, tudo certo, sempre. E aqui, para começar a análise, né, depois desse pequeno resumo, eu cito um trecho do conto O Homem que Dissolvia Xícaras, que está nesse livro aqui, do Inácio de Loyola Brandão, um dos meus livros favoritos da vida, e o trecho é: a segunda parte de sua vida consistia na casa, igualmente esterilizada, móveis exatos em locais exatos, quadros pré-determinados em lugares determinados e em alturas padronizadas. Nenhuma desorganização, tudo de acordo com os catálogos. Ele falava de negócio no escritório e de filhos em casa. E durante a maior parte da duração do filme, a gente acompanha justamente essa esterilidade, essa asepsia da casa da Jane. E toda a pré-determinação das coisas. Inclusive, alguns quadros a gente percebe que parece que são construídos geometricamente pensados, e a Chantal Akerman usa a câmera o tempo todo parada. Não existe no filme inteiro um movimento de câmera sequer. Mesmo quando a personagem se desloca no ambiente. Por exemplo, ela está aqui, ela vai ali no outro, pegar um negócio ali no outro canto. A câmera está parada, ela sai de quadro, o ambiente continua sendo mostrado. E cada cena é muito, muito longa. Por quê? É mais ou menos assim que é a vida da gente, né? Vamos ser sinceros aqui. E isso torna o filme muito difícil de assistir, principalmente para os nossos olhos de século XXI. Que a gente está acostumado com velocidade, com não sei o que, a gente está acostumado com blockbuster, velho. A gente está acostumado com aquela coisa frenética, principalmente você aí que é fã de Transformers, por exemplo. Vai ficar meio complicado, né? O fã de Transformers assistir esse filme, ele vai ter muita dificuldade. Ou de Velozes e Furiosos, quem sabe. É, porque se tem uma coisa que esse filme não é veloz, né? Nada. Cara, ele não é nada veloz. E também não tem aquela coisa criada por computador ali, de avatar e não sei o que, não tem nada disso. Só que toda essa demora no olhar é intencional. As cenas muito longas são intencionais e, diria eu, acima de tudo, corajosa. E eu citei aqui, não foi por acaso, o texto do Inácio de Loyola Brandão, para a gente fazer uma pequena comparação. Esse livro que eu já mostrei tem muitos contos, os contos são muito curtos, né? Então tem muita coisa aqui, nem lembro quantos são, mas é bastante coisa. E eu não lembro se eu falei o nome, Cadeiras Proibidas, o nome do livro. E praticamente todos os contos falam sobre a rotina e sobre alguma coisa surreal que muda essa rotina. E quase todos os contos, se não me engano, são 4 ou 3 contos nesse livro que não tem protagonista homem. Quase todos têm, e o título da maioria dos contos é O Homem que tarará, alguma coisa, né? O que eu li, O Homem que Dissolvia Xícaras. Então são homens colocados no seu ambiente, que não sei o quê. Deixa eu deixar o livro aqui. Peraí. Deixa aqui, ó. E a coragem da Chantal Akerman está em um ambiente do qual as mulheres foram praticamente excluídas. Vide aí o nosso vídeo sobre Alice Guy Blaché, que é o primeiro vídeo do canal, tosqueira terrível, que a gente fala é bacana, a Alice Guy Blaché é bacana, tudo bacana, mas a câmera tava ruim, o ambiente tava ruim, tava tudo na desgraça, mas o vídeo é da hora, é um dos vídeos mais vistos do canal. Sim, e é muito informativo, né? É. A gente tá falando ali sobre a primeira diretora de cinema da história. Exato. Aí você vê lá, a gente não vai ficar falando dela aqui não. Mas nesse ambiente, o que a Chantal Akerman faz? Ela cria um filme que retrata a vida de uma mulher comum, apenas retrata essa vida, sem julgamentos. Eu falei o fato da mulher se prostituir, não tem julgamento sobre isso, não tem julgamento sobre ela se manter na rotina, não tem nada disso. É como se ela fosse além do que a Agnès Varda fez no filme Cléo de 5 à 7, ou Cléo de 5 a 7, que é de 62, 13 anos antes, né? Que retrata
a vida da Cleo, ou da Cleo, se for falar em francês, durante 2 horas, das 5 às 7. Aqui ela faz durante 3 dias, mas o filme não dura 3 dias, dura só 3 horas, né? Mas sem o peso da possibilidade da personagem ter o câncer, que é o que acontece com a Cleo. Esse filme, Cleo de 5 a 7, vai acompanhar ela durante essas 2 horas, enquanto ela está esperando para ir no médico para saber se ela tem câncer ou não. Uhum. É essa que é a história. É como se a personagem de The Fool on the Hill, dos The Beatles, já ouviu falar dessa banda? Os The Beatles. Muito bom, inclusive. Que tá nesse disco aqui, que é o Magical Mystery Tour, de 1967. Como se esse personagem, né, o tolo sobre a colina, se transmutasse em uma mulher e, em vez de estar dia após dia sozinha em uma colina, estivesse sozinha na sua casa, porém segura pela rotina inabalável dela. E aí, meus queridos, minhas queridas, eu assemelho aqui a Jeanne Dielman à personagem Ana, que é do conto Amor, da Clarice Lispector. Ela publicou nesse livro aqui, Laços de Família, talvez o melhor livro de contos dela, que é de 1960. É o meu conto favorito da Clarice, assim, sem dúvida nenhuma. Qual que é a história? A Ana é uma mulher que faz questão de manter a vida dela o tempo todo nos eixos. Ela é casada, ela tem filhos, ela acorda cedo e ela vai preparar o café para os filhos, que não sei o quê, vai preparar a casa toda e arrumar o negócio. À tarde, os filhos vão para a escola, ela fica sozinha, o marido está trabalhando, ela fica sozinha em casa. E a Clarice diz que aquela é a hora perigosa da tarde, porque ela não tem de quem cuidar. E a Ana cuida da família dela da mesma maneira que a Jeanne cuida do filho dela. Só que, diferentemente da personagem aqui da música A Day in the Life, deixa eu tirar do plástico aqui que eu esqueci, que isso aqui foi pura coincidência, viu? Tipo, eu queria colocar a música dos Beatles, tá aqui no Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Qual que é a coincidência? É que é do mesmo ano. É de 67 também. E, cara, por que eu tô citando Beatles tanto aqui? O filme acabou de ser eleito o melhor filme da história. Como não citar a melhor banda da história, né? Não tem como, velho. Mas na música Day in the Life, que fecha esse disco, que é maravilhosa a música, se você não ouviu, para de ser trouxa e vai ouvir, porque, nossa senhora, cara, é uma obra-prima, terrível. A personagem aqui, ela permanece impassível diante das notícias que ela ouve no rádio, que ela lê, que não sei o quê, né? E no caso da Jeanne Dielman e no caso da Ana, uma coisa simples pode levar tudo a desmoronar. E aí eu volto aqui a outro conto do Cadeiras Proibidas, do Inácio Lula Brandão aqui, que é O Homem que Gritou em Plena Tarde, que tem o trechinho assim, ó. Quando o homem duvida, o seu mundo cai em ruínas. Desaparecem os pontos de apoio e ele se balança como o boneco João Teimoso. João Teimoso, para quem não sabe, é aquele João Bobo, né? Que você bate assim e volta. Uhum. No caso da Ana, essa dúvida vem quando ela vê um cego mascando chiclete no ponto do bonde. No caso da Jeanne, é um cliente que demora mais do que deveria ali, um tarado que, pelo amor de Deus, não quer largar ela, e a batata dela queima. Porque, cara, isso eu acho muito curioso. Ela limpa a batata lá, descasca a batata, põe a batata para cozinhar, para ela poder fazer a janta dela e do filho dela. E ela vai atender o cliente. E o tempo dela atender o cliente é o tempo da batata cozinhar. O cliente vai embora, a batata cozida, ela continua fazendo o jantar. Esse cliente demorou mais do que devia, a batata queimou. E a questão é, e agora, José? Agora, cada detalhe é incômodo. Por quê? Porque não existe mais o controle que ela tinha sobre as coisas. E é exatamente o mesmo que acontece com a Ana. Você faz o favor de ler esse conto também. Então, é o cabelo dela que não ajeita mais, que não tá tão certinho como tava. É o botão da blusa, do avental, sei lá do que dela, que ela botou errado e fica torto. Ela nunca tinha feito isso antes. Eu li um negócio sobre o filme antes, que tava falando do botão torto, sei lá, eu fiquei toda hora reparando, mano, que hora que essa mulher vai entortar esse botão? É depois disso que as coisas saíram do eixo, né? Então, a Chantal Akerman, ela continua filmando exatamente os mesmos lugares. Só que o espectador atento, o que ele vai perceber? Que tudo mudou, apesar do esforço da Jeanne
de manter tudo como deveria estar. Porém, as batatas que ela comprou para substituir as que queimaram não são as mesmas e o jantar vai atrasar. Tudo parece ser muito cotidiano e é. Quem que nunca queimou a comida? Só quem não cozinha. E é engraçado, cara, porque assim, naquele momento, você vê que o tamanho desconforto e descontrole dela, que ela não sabe o que ela faz com as batatas. Ela não sabe onde ela joga a água, ela vai pra lá, ela volta pra cá, ela põe a panela aqui, depois ela tira, ela fala, não, pera. Sabe? São detalhes que, assim, são pequenas coisinhas que, a partir daquele momento, todo o controle que ela tinha sobre a vida dela vai desmoronando pouquinho a pouquinho, porque ela já vai ter que demorar um pouco mais pra fazer certa coisa e aquilo vai atrasar uma outra, que vai atrasar uma outra e vira completamente um efeito cascata. E né? o filho dela vai ter que ficar esperando, coisa que ele nunca faz, né? E, cara, só que isso é a vida, tá ligado? A vida é isso. Ela não é feita de explosões, super seres. Ela é feita de pessoas comuns que se agarram às suas rotinas. Quem aí que nunca fez isso de deixar de fazer alguma coisa só para se manter numa rotina, porque a rotina é mais segura, né? E não adianta você que é jovem falar assim, mas rotina é chato. Cara, até é mesmo, só que muitas vezes é tudo que se tem, sabe? E na boa, de verdade, você pode não saber disso, mas é o que a maioria das pessoas quer. E se a maioria das pessoas quer isso, o que fazer quando se perde? Além disso, ao alongar as cenas, a diretora quer, intencionalmente, né, mostrar o quão entediante, apesar de segura, é a rotina daquela mulher que representa tantas outras. Sabe? É obrigar as pessoas a olharem para aquilo. E ela joga isso na cara da gente justamente para mostrar o que é que uma mulher está fazendo no dia a dia. Porque o cinema não estava mostrando mulheres. As pessoas não estavam acostumadas a ver mulheres sendo protagonistas de uma história, por mais simples que essa história seja, por mais banal e cotidiana que ela seja. As mulheres eram as mocinhas indefesas a serem salvas, elas estavam lá para servir ao personagem masculino de alguma forma, cenograficamente, narrativamente, e que ela coloca como protagonista, ela força as pessoas a olharem aquilo por 3 horas e 22 minutos. Olha, é isso, olha essa mulher. Então, esse realmente não é um filme pra você sentar lá e pensar, nossa, o que vai acontecer? Porque só vai acontecer alguma coisa diferente no filme depois de 2 horas, meu irmão. E essa é a provocação dela. E outra coisa que eu acho interessante é que, assim, a partir do momento em que as coisas mudam e você começa a ficar cada vez mais incomodado, a Chantal Akerman, ela começa a te incomodar propositalmente. E isso me lembra muito a cena do bebê. Porque, como a gente falou... A primeira ou a segunda? A segunda. Porque, como a gente falou, ela refaz a vida dela todo dia da mesma forma. Quando, no segundo dia, o bebê chega, ela já tá naquele meio daquele descontrole e o bebê tá quieto. Ela deixa o bebê ali, o bebê não fica 5 minutos direito na casa. É, muito pouco tempo. E aí, ele tá quietinho ali, ela começa a ir lá pegar o bebê e ela percebe que o bebê tá incomodado com ela. Ela vai lá e pega o bebê várias vezes. E a sonoplastia do filme ajuda muito porque ela aumenta aquele choro de uma forma que você começa a ficar agoniado com aquela criança berrando, sabe? É um trabalho, além disso, de sonoplastia, porque o filme não tem música. Quando tem, é diegética e é rapidinho. Todo aquele silêncio é invadido por barulhos que são colocados ali de forma específica e proposital para você ficar cada vez mais agoniado, cada vez mais incomodado. E antes de chegar ao fim do filme aqui, a gente tem que destacar uma coisinha. Ela recebe os clientes dela, certo? E em nenhum momento durante o filme é mostrado o quarto. O homem chega, dá o casaco pra ela, põe naquele escabideiro, vai pro quarto, fechou a porta, a câmera tá lá estática. Corta, o cliente sai, pega o casaco, dá o dinheiro pra ela, vai embora, fala assim, semana que vem tô aí, é nóis. E a gente vai ver ela fazendo a janta. Né? Quando, depois de 3 horas de filme, a gente se depara com a cena acontecendo dentro do quarto, numa das cenas de sexo mais deprimentes da história do cinema. Porque, cara, vamos ser sinceros, a vida dela é chata. Ela recebe os clientes para complementar a renda. Sim. Então o sexo para ela também é chato.
né? Existe uma ideia ali no filme de que aquela mulher parece que nunca teve um orgasmo, que não sei o quê. É, mas quando vai pra essa cena que a gente tá vendo ela no quarto com o cara, a gente tem que desconfiar de alguma coisa, porque não mostrou durante 3 horas, por que vai mostrar agora, né? E antes desse algo que vai acontecer, o enfado com a vida permanece o mesmo. E aí, surpreendendo a todos, depois do cliente perguntar pra ela algo como foi bom pra você, que, porra, sinceramente, né? Ela levanta, esfaqueia o cliente, não com uma faca, mas com uma tesoura, que é o que tava ali. O homem empacota, ela sai, senta na mesa ali de sempre, que tem um vasinho, um potinho ali, que ela guarda o dinheiro, que inclusive ela tinha deixado aberto pela primeira vez no filme, depois que as coisas começam a ficar desconjuntadas. E ela senta ali, com sangue na mão, meio descabelada, como se nada mais a abalasse. E talvez o desejo dela fosse exatamente como o da Ana, que nada mais a abalasse, né? Então, no momento foi a demora de um cliente que fez ela queimar as batatas, e aquele assassinato de outro cliente se torna extremamente simbólico. Dessa maneira, a Chantal Akerman cria uma experiência única, calcada na estaticidade e no questionamento de por que a gente acompanha aquela mulher durante tanto tempo para buscar uma tentativa de emoção para nós, espectadores. Porque, cara, a gente costuma assistir filme pensando aquilo, né? Puta, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas depois que você já viu, sei lá, meia hora de filme não aconteceu nada, tá um pouco estranho. 1 hora de filme não aconteceu nada. 2 horas de filme não aconteceu nada. Por que a gente tá assistindo ainda? A gente ainda tá esperando que aconteça alguma coisa e isso só vai ser entregue pra gente de uma maneira mais impactante nos minutos finais. E aí, cara, quando a Jane mata o cliente, é legal de você ver como ela tá agindo de uma forma completamente calma. Tipo, ela tem esse jeito de ser, de andar, que ela sempre tá muito serena. Ela nunca fala alto, tá? Assim, é tudo proposital. E antes dela matar, ela vai lá, botou a camisa direitinho, pega, mata o cara e senta. E ela tem uma hora que ela faz assim, ó. Ela dá um suspiro, como se aquilo ali fosse uma forma dela da gente entender que ela despertou. E com a Ana é isso também. Só que a Ana, ela desperta desse torpor, obrigado. Quando ela vê a tranquilidade do cego mascando chicletes. Porque ela não consegue entender, de certa forma, por que um homem cego tá tão tranquilo mascando chiclete num ponto de ônibus. Aquilo não consegue fazer sentido na cabeça dela. E... na verdade, você tem uma outra representação aí, que é o fato do cara estar mascando chiclete, no sentido de que o nosso contato mais imediato com o mundo é pela visão. A Ana, ela se manteve de forma que ela não tivesse esse contato com o mundo porque ela estava presa naquele mundinho dela, no qual ela mesma se prendeu. Aquilo é tudo por vontade dela, né? E o que acontece? Ela abriu mão do seu contato com o mundo. O cego não tem o contato imediato que nós temos com o mundo, porque ele é cego, e mesmo assim ele mantém um outro contato com algo que é externo a ele, que é o chiclete. Então, mesmo sendo cego, ele tem esse contato que ela não quis ter. Essa que é a questão fundamental. E ela vê quando o bonde sai, depois que o bonde balança e ela tá com uma sacola de tricô em que os ovos quebram, e aí começa a sair aquela coisa gosmenta lá de dentro, né? E tem uma hora que ela olha e o cego, a hora que o bonde sai, ele tá com a mão pra frente como se ele quisesse tocar alguma coisa e ela nunca quis tocar. Metaforicamente, ela nunca quis tocar nada. Essa que é a análise aí desse momento. Sim. E aí, complementando isso, a hora que eu estava lendo o conto, a música Bohemian Rhapsody, que é do disco A Night at the Opera, que é de 75, igual o filme, que é do Queen, desse disco aqui, ó. E é uma das maiores músicas da história da música. Uma das maiores músicas da história da música é ótimo. De uma das maiores bandas da história também. Da música. Da música. Me veio à cabeça porque o começo da música é como se alguém, né, o personagem da música, estivesse acordando de alguma coisa. E esse acordar vem logo depois de ele ter matado alguém. E aquele ato de matar alguém, na verdade, só vai fazer mal
pra mãe dele, pra quem ele tá declarando aquilo. Porque pra ele... Mamá! Didn't mean to make you cry. O diretor quase morreu. Again this time tomorrow. Carry on, carry on. Entendeu? Deu uma olhada pro computador ali, velho, que ficou desse tamanho, né? Agora tá captando o som. Então, o personagem tá acordando desse torpor, tal como a Ana, que ao ver o cego acorda desse torpor, tal como a Jeanne Dielman. Na hora, tudo veio assim, junto, assim, falei, nossa. E aí você teve um pequeno desmaio. Quase. Tá bom. Cara, mas o que ela faz... Entende o seguinte, a mudança na vida da Ana, com a hora que ela vê o cego, ela não sai da situação que ela tá porque ela quer. Uhum. A visão do cego, que ela tem do cego, faz ela sair daquilo. O cara que demora lá pra terminar o intercurso sexual com a Jeanne, ele força a sair daquilo. E a Chantal Akerman tá fazendo o quê? Tá nos forçando a olhar para aquilo porque ela torna visível o que antes era invisível. Para o cinema era invisível, que é a mulher real. A mulher de verdade, a mulher que não é criada para servir ao personagem masculino. Então, como eu falei, cara, agora, a gente fica 2 horas vendo ela não fazer nada. E a gente fica hipnotizado, porque a gente tá diante de uma obra que é angustiante e hipnótica ao mesmo tempo. Sem trilha sonora, eu escrevi aqui, sem grandes arroubos externos, nem grande nem pequeno. Não tem nada, não tem nenhum arroubo no filme. E com uma surpresa só, que é ela esfaquear, tesourar o cara, sei lá. O nosso cérebro, ele precisa entrar em movimento para responder à estaticidade que foi criada pelos quadros que a Chantal Akerman constrói. E no fim, cara, o negócio depois desse filme ter sido redescoberto pela Siren Sound, a gente tem muito a agradecer, sem contar que, pelo menos pelos próximos 10 anos, quando sair a próxima lista, a gente vai ter diversas discussões sobre ele. Tem muita coisa, tá? Se você procurar na internet, texto mais velho, tem muita coisa falando sobre ele. Tem livro sobre o filme, só sobre ele. Mas agora a coisa volta à tona, né? Teremos novas discussões que vai ser muito interessante. Se você gosta do estilo de diretoras como, por exemplo, a Céline Sciamma, que é a que fez Pequena Mamãe e Retrato de uma Jovem em Chamas, saiba que certamente o berço desse tipo de cinema tá na Chantal Akerman. Grande abraço. Até o próximo filme.